Oi, gente, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim, espero que você esteja aí do outro lado da tela muito abençoado. E caso hoje você precise de uma bênção muito especial, que essa bênção venha ao encontro da sua vida, venha ao encontro da sua necessidade. Eu quero continuar conversando com vocês um pouquinho hoje sobre uma pessoa, um homem, que eu admiro muito na Bíblia. Que eu olho para ele e falo, Senhor, há esperança para mim, há esperança para todo aquele que busca em Ti. Pedro. Esse homem, ele me impressiona com suas atitudes. Ele me impressiona com seu temperamento colérico, sanguíneo, todo... E eu me identifico um pouquinho, eu tenho que confessar. A Bíblia nos conta que Cristo estava no Getsemane com os seus 3 amigos. Entre eles estava ali Pedro. E ele dizia para esses homens assim, olha, não durmam, orem. Busquem a presença de Deus, intercedam, vigiem, porque está chegando uma hora muito difícil para mim, para vocês, momento que vocês têm que estar em comunhão com o Pai. E a Bíblia diz que o Senhor se afasta e eles acabam adormecendo, e Jesus volta, fala com eles novamente, eles adormecem, porque estavam vindo os perseguidores de Cristo. Era chegada a hora que o Senhor ia passar por tudo aquilo que nós sabemos que Ele passou. E o peso disso tudo era uma carga muito pesada. Tanto é que a agonia de Cristo foi tremenda. E quando chegam esses perseguidores, quando chega o traidor e beija o rosto de Jesus, para mostrar para aqueles homens quem era o Cristo, para que não houvesse nenhuma confusão deles prenderem a pessoa errada, vem um soldado. E ele se aproxima de Jesus, provavelmente, para prendê-lo, não é? Pedro imediatamente pega aquela faca e ele vai para cima daquele soldado e corta a orelha do soldado. Note, Pedro estava no monte, no Getsemane, com Jesus Cristo, orando. Ele estava naquele lugar intercedendo. É claro que ele estava defendendo o Senhor dos Senhores, mas deixa eu te dizer, ele já sabia que o Senhor dos Senhores não precisava ser defendido. Ele já sabia que aquilo que estava acontecendo não era um plano de Satanás para envergonhar o Senhor. Não, era um plano de Deus para envergonhar Satanás. Era um plano do céu para a redenção de toda uma humanidade. Era necessário aquilo acontecer para que hoje eu e você estivéssemos aqui no nome de Jesus. E Cristo ensinou isso tudo para eles. Mas Pedro não pensa nesse momento. Pedro se esquece quem era Cristo, se esquece quem ele era, se esquece que ele estava inclusive em oração naquele lugar e corta a orelha de Malco. Jesus imediatamente manda que ele pare, e eu imagino que seguraram ele e tal, e Jesus toca na orelha daquele homem e cura. Eu fico pensando que Pedro naquele momento deve ter dado um estalo. Ei, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Que bom que o Senhor sempre toca naquilo que muitas vezes nós abrimos, naquilo que nós cortamos, naquilo que nós erramos. O Senhor sempre nos dá uma chance de consertar. E o que me chama a atenção é que depois que tudo que acontece, né? Jesus Cristo é preso, Jesus Cristo é torturado de uma maneira horrorosa, e aí ele é crucificado, e nós sabemos que Jesus já havia dito para Pedro, na última ceia, que Pedro o negaria 3 vezes, e isso também acontece. E aí então, acontece todas as coisas, e Cristo morre. No 3º dia, o Senhor ressuscita, e nós entendemos tudo o que aconteceu. Jesus fica ainda um tempo com eles, e eu imagino quanto isso foi tremendo, porque o Senhor tinha as suas marcas, o Senhor estava ali em carne, em osso, em verdade, para mostrar para eles que tudo o que Deus disse através da vida de Jesus, através dos profetas, realmente se cumpriu, e toda a promessa para a minha vida e para a sua vida também vai se cumprir. E mais à frente, nós encontramos então Pedro, lá em Atos 2, no capítulo 2, versículo 1, que conta a história tremenda de algo que, através de Cristo, que foi a promessa que Deus deu, através de Cristo, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Então ele envia o Espírito Santo, e é através da boca, da vida, do mesmo Pedro que negou a Jesus, que cortou a orelha de Malco, e sabe-se lá mais o que esse homem fez.
E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente para de frente com quem somos. A gente para de frente com as nossas falhas, com as nossas transgressões, com as coisas que fazemos e nos envergonhamos diante de Deus, achando que Deus não nos ama mais, achando que Deus não quer mais nada conosco. Isso é uma mentira. Deus, ele ama o pecador, ainda que ele deteste o pecado. Mas quando eu reconheço que falhei, que desapontei o Senhor, imediatamente eu sou sim perdoada, eu sou sim transformada. E desde que eu não cometa mais aquela mesma coisa frequentemente, novamente, o Senhor vai me aperfeiçoando dia a dia. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém santo demais. Não existe. Não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas. Talvez pessoas na época ficaram frustradas com Pedro. Talvez ali os próprios amigos falaram, meu, mas que tipo do Pedro? O cara, sabendo tudo que Jesus falou, vai lá e corta a orelha do cara. Talvez, muitas vezes, as nossas atitudes não cortam a orelha de alguém, mas cortam o coração de alguém. Talvez não sangra na carne, mas faz o coração sangrar, as emoções ficam feridas e palavras, às vezes, cortam muito mais do que uma faca. Muito mais do que uma espada. E o que me maravilha é que este mesmo Pedro é tomado de uma autoridade depois da ressurreição de Cristo, de uma ousadia, de uma veemência, de uma certeza de que Deus o chamou para algo. Eu acho que Pedro passou a se conhecer muito mais depois de tudo isso, porque ele entendeu que ele não era nada, que ele era um pecador, que ele era uma pessoa que precisava todo dia se render aos pés de Jesus. Mas que através de Jesus viria o Consolador, porque Cristo falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar aquele que vai ajudar vocês. E ali em Atos 2:1 é o que acontece. Está uma multidão reunida aí, Pedro vem. Isso que eu acho assim maravilhoso. Pedro não vem e fala assim, queridinhos, amadinhos do Senhor, hoje vai vir, vocês traíram Jesus Cristo, mas acontece que agora vai vir o poder do alto dos céus. Não. Ele fala, olha, vocês traidores, vocês que fizeram isso com o Senhor, arrependam-se. É tremendo as palavras de Pedro, uma eloquência, uma autoridade. E assim, nada de passar a mãozinha na cabecinha, não. Olha aqui, vocês fizeram mesmo. Mas se vocês se arrependerem, se vocês entenderem que foram vocês que crucificaram o Senhor, que foram vocês que fizeram toda aquela maldade com Ele, com o Filho de Deus, e se vocês se arrependerem e quererem Ele no seu coração, Ele vai perdoar. E Ele vai derramar sobre vocês o Espírito Santo. Talvez você está vendo esse vídeo e talvez o inimigo tenha te apontado, tenha te acusado, tenha dito pra você que não tem mais jeito pra tua vida, que você fez muita coisa. Olha, deixa eu te falar que isso tudo é mentira. Jesus ama a sua vida. Jesus ama toda a humanidade. Ele detesta muitas vezes o que a humanidade faz. Porque nós temos o livre-arbítrio e na maioria das vezes escolhemos bem errado. Mas basta que a gente se arrependa. Basta que a gente olhe para Ele. Que a gente o queira. Que a gente peça que Ele entre na nossa vida e nos ajude a ser pessoas melhores. E deixa eu te falar, isso não é do dia para a noite. Isso não é numa semana, nem um mês. Às vezes leva a vida inteira. Porque nós, a dia após dia, somos transformados, somos lapidados pelo Senhor. A Bíblia fala que Ele é o oleiro e nós somos barro em suas mãos. E eu imagino que muitas famílias foram alcançadas. E nós fomos alcançados por esse mesmo poder. Você que está aí agora é alcançado por esse mesmo amor, por esse mesmo evangelho, por essa mesma palavra de Pedro. Não importa quem é você ou o que você tenha feito. Não importa. Jesus te ama. Ponto. Ele só quer que você olhe para Ele, que você entenda que ainda que nós, por nosso pecado, permitimos de alguma maneira que Ele passasse por tudo que Ele passou e muitas vezes não levamos em conta tudo que Ele passou e continuamos numa vida errada, Ele nos ama. E o que é lindo, que esse mesmo Pedro, depois ele é tão cheio desse Deus, de uma oração dele, uma mulher que também era uma serva do Senhor foi ressuscitada. Quantas pessoas você conhece que precisam da sua oração?
que precisam da sua fé, que precisam da sua intimidade com Jesus. Não deixe, meu querido, minha querida, que o inimigo roube isso de você. Jesus sabia que Pedro negaria. Ainda assim, ele falou, olha, Pedro, sobre ti eu vou edificar minha igreja. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, se você me seguir, se você confiar em mim, se você deixar eu trabalhar na sua vida, eu vou fazer coisas maravilhosas que você não imagina através da sua vida. Porque é isso que nós somos, canal de Deus nessa terra. Seja canal de Deus. Deus abençoe sua vida. Que essa palavra, em nome de Jesus, entre no seu coração. Que você se sinta amado, que você se sinta protegido, perdoado pelo Jesus que ressuscitou. Pelo Jesus que está vivo e que agora está aí do seu lado. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo.